O Cruzeiro fez o jogo da tarde, ontem, do começo da tarde, contra o Náutico. E o Cruzeiro venceu esse jogo contra o Náutico fora de casa, assumiu a liderança da Série B, o que é um fato inédito nesses anos todos. 83 rodadas demorou para chegar. Isso, em que o Cruzeiro está na Série B. Não foi aquele jogo brilhante do ponto de vista técnico, né? Porque, obviamente, o gramado, quem assistiu o jogo viu que não oferecia as melhores condições e é um jogo perfil Série B. Né? Encarar o Náutico nos aflitos, historicamente, é difícil. Depois o estádio teve até um gramado bem bom, mas nesse momento especificamente não está legal. Mas o Cruzeiro fez um jogo muito brigado, muito intenso fisicamente, sob forte calor, e conseguiu ganhar do adversário muito importante fora de casa. Né? Queria ouvir sua opinião, Bob, sobre esse desempenho do Cruzeiro, que não foi brilhante, mas foi melhor que o Náutico no jogo. E mereceu a vitória numa jogada trabalhada ali, gol do William Oliveira. Eu acho que o Cruzeiro deu um grande salto, um salto muito importante no desempenho dele, para o desempenho dele na temporada. No momento em que o Pessolano fez uma entrevista e colocou todo mundo com o pé no chão. E disse assim, olha, o Cruzeiro é esse. É isso aí. São esses jogadores, não tem craques, são jogadores humildes, são jogadores que vão se doar o tempo todo e esquece o passado recente, ou esquece o passado de glórias. Se quiser ter glória de novo, vai ser, entendeu, daqui para frente e tudo mais. E eu acho que isso entrou de uma certa forma no torcedor cruzeirense, entrou nos jogadores de uma certa forma, que o time colocou o pé no chão e melhorou. Já são cinco rodadas sem derrota, 4 vitórias consecutivas do Cruzeiro na Série B do campeonato, mais um empate. São 5 vitórias consecutivas se a gente contar a vitória na Copa do Brasil também. O time está muito mais consistente. E aí, falando especificamente do jogo, eu vi uma evolução. Mesmo com gramado ruim, mesmo com uma qualidade técnica do jogo um pouco pior, mas a gente vê um time mais brigador, a gente vê um time que não desiste, a gente vê um time que se entrega muito mais, que é uma característica da Série B, que é a forma como o Cruzeiro vai conseguiu chegar depois de 83 rodadas à liderança. Alguns jogos vão ser mais bonitos, outros vão ser mais brigados, mas é assim que é a Série B de verdade. Né? Gostei da forma como ele entrou em campo, a formação que ele colocou em campo. Acho que talvez a melhor formação que o Cruzeiro possa ter nesse momento, tirando aí jogadores que ele tem com lesão, mas principalmente pela ideia de jogar, a forma de jogar, ou seja, entrega absoluta o tempo todo. Botou os 2 garotos lá jogando pelo lado direito, eles entraram bem, Marcelinho, entraram bem pelo lado direito, uma defesa brigando o tempo todo, né? O Brock, mais uma vez, eu acho que está fazendo um campeonato excelente, está fazendo o Eduardo Brock. O Rafael fazendo mais uma vez, né, uma partida muito boa no momento que ele foi exigido. Então eu vi um Cruzeiro, embora tecnicamente não tenha sido um lindo jogo, mas um jogo de muita entrega, que nesse momento é o que o torcedor quer sangue, quer que o time dê aquele suor especial que times de medalhões não deram e mantiveram o Cruzeiro na Série B. Um time operário. O Kelly, o Cruzeiro, desde que o Pessolano adotou esse esquema com 3 zagueiros, não só para dar mais segurança no momento que o clube colocou vários jogadores recém-contratados e ficou muito vulnerável, mas ele colocou o esquema de 3 zagueiros eu vejo até por uma carência, que o Cruzeiro não tem um meio de campo tão criativo como, por exemplo, no caso do Atlético. Claro. Né? Então, quando ele opta por 3 zagueiros, ele garante e ele solta o trio de ataque dele, que marca também muito, mas deixa mais à vontade. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro não tomou gol mais uma vez. Né? É mais um jogo sem sofrer gol. E isso mostra uma regularidade defensiva muito grande do time, né? No caso, ontem o Cruzeiro ainda jogou sem seu ataque titular, né? Sem o Luvanoro, o Jajá, o Edu. Jogou sem 5, o Luvanoro, né? Até entrou, né? Entrou mal, para dizer a verdade. Entrou meio fora de sintonia. Mas ele fez essa opção claramente porque o jogo com o Remo, a gente conversou isso aqui antes, que foi um jogo super desgastante, né? Porque o Cruzeiro tinha a obrigação de fazer, então o time jogou no limite. E ele sabia que se ele colocasse o time 100% titular novamente contra o Náutico, não ia dar conta, né? E aquilo que a gente falou do rodízio, no caso do Pessolano, ele não abre mão de forma nenhuma, né? E adota essa estratégia do jogo, da marcação na saída de bola, e o Cruzeiro tem essa característica muito forte, que é uma nova cultura para o Cruzeiro, mas que com o Pessolano agora acho que chegou num ponto que passa ao torcedor um pouquinho mais de segurança, né?
o Bruno, quando começou a Série B, eu lembro que eu escrevi uma coluna falando que o Pesolano, a torcida do Cruzeiro estava pesolanizada. Pesolanizada. Isso virou, eu não sei se foi por causa da coluna, mas isso aí virou uma tendência nas redes sociais. Porque durante o Campeonato Mineiro teve um jogo que para mim foi chave para analisar, era um início de temporada, o Cruzeiro foi muito mexido, o grupo muito mexido, até jogadores que acreditavam-se que estavam garantidos para começar a temporada saíram, como foi o caso do Jailson, goleiro. Então houve mudanças assim a todo momento naquele início de temporada do Cruzeiro. Chegaram muitos jogadores para um treinador novo. Então a gente imagina assim, ele está começando do zero mesmo. Ele é um treinador novo e um grupo muito mexido. Quando chegou o confronto com o Atlético, todas as mesas redondas falavam que o Atlético era franco favorito. No mano a mano, o time do Atlético tinha os jogadores melhores. A forma como o Cruzeiro se distribuiu em campo naquele clássico me deu uma visão da consistência do trabalho do Pesolano. Então, assim, a forma como ele posicionou o time dele e como o Cruzeiro foi pouco atacado pelo Atlético, como ele conseguiu neutralizar alguns pontos fortes que o Atlético vinha, como eu falo, daquela herança do Cuca, meio que automatizada. E aí o Cruzeiro começou a Série B, eu enxergo uma perspectiva assim, que eu acho que o Cruzeiro tem o melhor treinador de todos que começaram a Série B, as edições anteriores. Porque ele não chegou com oba-oba, não é um cara que todo mundo falou assim, esse aí conhece a Série B, vai saber. A experiência de Série B, ele não tinha nada disso, ele não chegou prometendo nada, o Ronaldo não fez do Pesolano como se fosse um Guardiola que estava chegando para o Cruzeiro, não, foi tudo muito pé no chão. E ele tem a ideia de jogo, ao contrário do que eu falei, que eu não vejo no Turco, eu vejo no Cruzeiro muito clara a ideia de jogo do Pesolano. Cada partida que você vê do time é aquela coisa dele mudar as peças e o time mantém o controle da partida. Ele não desestrutura a sua equipe quando ele mudou do jogo do Remo para o jogo contra o Náutico. Que seria um jogo difícil? É óbvio que seria, ainda mais sendo lá. E ele falou um ponto muito importante, que o jogo contra o Remo não foi só fisicamente desgastante, foi um jogo emocionalmente desgastante. Então o treinador tem que ter essa sensibilidade. E eu acompanhando as redes sociais do Pesolano, eu vejo assim, ele tem uma comissão técnica muito jovem também. Ele é um treinador novo, ele tem 39 anos, e quem trabalha com ele também é muito novo. Então eu acho que são ideias muito novas que ele está trazendo. É uma renovação que o Cruzeiro tem hoje, que é muito ampla, não é só de um nome, sabe? Eu acho que é muito de uma concepção, uma filosofia de trabalho. E ele mesmo fala, né, Pesolano está trazendo. O Martim Varini, que é o auxiliar dele, que já tinha sido treinador no Uruguai também, ele fala, ele é melhor que eu. E eu me amparo muito no conhecimento que ele tem. E é um cara novinho. Você vai olhar, o cara é um menino. É mais novo que o Lucas Neto. Então, você vê que no jogo contra o Náutico, ele tirar o principal atacante dele, que é o responsável quase por 70% dos gols do Cruzeiro, que é o Edu. Você imagina assim, vai deixar o time totalmente órfão de alguém para fazer gol. Aí chegou o William Oliveira e decidiu a partida com aquele golaço. Então essas coisas vão mostrando que o recurso não é necessariamente um recurso técnico. Você não vai ter um jogador que vai sair do banco e você vai falar assim, nossa, esse aí é o jogador que vai decidir a partida. Mas coletivamente o Cruzeiro proporciona isso, que é a força coletiva que eu acho que vai levar o Cruzeiro na Série B. Não vai ser um craque, o Cruzeiro não tem um maestro, aquele jogador que vai encantar. O próprio Pesolano já falou isso, né? O crescimento é muito da força dos jogadores, né? Que tem as fragilidades técnicas individualmente, você vê um ou outro ali, mas eles se apoiam muito em cima desse esquema tático do Pesolano. Então, eu acho que isso que é o grande trunfo assim, do Cruzeiro nessa Série B. No jogo com o Náutico, o Rafael fez 2 boas defesas. Você vê que o time do Cruzeiro ele vai ser assediado ali em algum momento, mas é natural, jogando fora de casa. O goleiro ganhou confiança. Agora, o que perceba é que o time tem, a cada rodada, se consolidado mais, a cada jogo, né, se consolidado mais no seu esquema. Tirando aquele período ali de 4 jogos irregulares em que havia assim, uma irregularidade em campo, até de intensidade. E foi quando ele perdeu o Vitor Roque e o Edu machucou. E foi no período que os reforços chegaram e ele regularizou e teve que colocar vários para montar o time. Então, até que todo mundo absorvesse essa nova cultura de jogo e também ganhasse a condição física ideal, ele penou um pouquinho. Agora eu acho que o time entrou numa... Claro que ele mesmo admitiu que vai jogar mal em algum momento, mas o time se consolidou numa forma de jogar. E eu queria ouvir o Lucas,
Porque especificamente, Lucas, no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem lá o Canezinho, o João Paulo está machucado, o Canezinho voltou nesse jogo como titular, entrou como titular por causa da saída dos 3 titulares que ele queria poupar, mas especificamente no caso do Cruzeiro, na janela do meio do ano, por exemplo, eu acho que a principal posição mais carente é de um meia, um cara de peso para assumir esse meio de campo do Cruzeiro na parte de criação. Claro que pode não jogar todo o jogo. Mas assim, o que você acha que o Pesolano faria se tivesse uma peça de qualidade, um cara 10, um cara com muita qualidade no meio campo? O que você pensa que ele faria nesse esquema do Cruzeiro, que joga com 2 homens abertos, tem o Edu que ele não vai tirar do time, e se estabilizou com 3 zagueiros? Que solução ele teria? Você acha? Voltar ao 4-3-3 mesmo? Dá pra optar pelo tradicional também, 3-5-2, né? Colocar 2 atacantes ali na frente, pra ter esse meio de criação ali chegando pra ajudar o Edu, né? É uma alternativa em relação ao 3-4-3, né? Com esses 2 laterais chegando muito forte ao ataque e os 2 pontas ali ajudando o Edu. É uma alternativa que ele jogava no 4-3-3 até pouco tempo. Exatamente. Precisa no 4-3-3 também precisa de um trio de meias muito dinâmico, né? Que seja essa polivalente, né? Exatamente. O João Paulo é um cara que tem essa característica, faz muita falta pro time do Cruzeiro quando não está disponível, né? Mas eu acho que esse esquema, o 3-5-2 pode ser uma alternativa, mas não vejo ele abrindo mão do esquema atual não, porque tem dado muito certo também. Por mais que um meia de criação seja uma contratação urgente no Cruzeiro, né? Que o elenco carece hoje, mas não vejo ele abrindo mão desse esquema que tem dado tão certo não. Não dá pra mexer em time que tá ganhando. Agora, eu não vejo esse meia como um cara muito leve, não. Eu não acho que pode ser não tem que ser um cara muito leve, não. Não é a característica do campeonato que o Cruzeiro está jogando. Exatamente. Precisa ser um cara que seja um pouco mais pesado. Tipo um Goulart da vida. Um Goulart da vida. Exatamente. Alguma coisa assim. Entendeu? Que se precisar correr e acompanhar e cair para o lado do campo, como o Goulart fazia, e ter essa velocidade e ter arrancada, vai fazer também. Porque um cara muito leve, fazendo uma comparação, sei lá, se ele tem um jogador tipo, sei lá, tipo o Nacho, por exemplo, né? Para fazer essa função, estou fazendo a comparação com o jogador do Atlético, na Série B ele ia sofrer muito, porque ele vai pegar jogadores com uma pegada muito mais forte ali no meio de campo, dificilmente ele ia conseguir controlar esse jogo, dificilmente ele ia conseguir fazer essa bola girar com facilidade, e assim, esse 10, ele não pode jogar sozinho, ele joga no espaço, ele joga com gente que se movimenta o tempo inteiro. E a característica do Cruzeiro hoje, na minha opinião, não é essa, é um time mais de força. Então não vejo a necessidade de ter um 10, precisamos de um cérebro, mas tem que ser um cérebro com um pouco de músculo. Tanto que o Marco Antônio, que não tem intensidade, não joga com Exatamente. Tem que ter um pouco de músculo, porque senão não aguenta a Série B, não. Ô Bruno, eu acho também até meio arriscado criar essa expectativa, que eu acho que isso talvez tenha partido até daquela declaração do Ronaldo, que falou que o Pedrinho BH ia trazer um camisa 10 de peso. E eu acho que neste momento não é isso que a torcida... Eu acho que a torcida abraçou este Cruzeiro que o Pesolano tem de tal forma, que é claro que chegar um jogador, um camisa 10, eu acho importante até ser um cara... se fosse possível, né, que vai exercer uma liderança ali naquele grupo, e uma liderança até de exemplo, você imaginar um camisa 10, um cara mais rodado, que chegue ali e tenha esse espírito ali de liderança dentro de um grupo, mas é um risco você colocar isso na torcida, de que vai trazer um jogador de peso, sendo que a realidade do Cruzeiro hoje é de uma reconstrução, né? Então, assim, é claro que todo mundo quer ter um craque no time, só que hoje o Cruzeiro precisa da eficiência desse time dele. Ele precisa de enxergar a Série B sobre essa ótica da eficiência. Até o que você falou, até indo contra o que é a história do Cruzeiro, que são times clássicos, times técnicos. Então, hoje o Cruzeiro precisa subir para a Série A. Acho que tem que ser uma visão pragmática. Voltando para a Série A, você tem o pacote para se resgatar tudo. Mas criar, de repente, essa ilusão, essa perspectiva na torcida de que vai chegar um craque, vai chegar um camisa 10. Se as coisas estão caminhando para esse outro lado, eu acho até meio arriscado, porque hoje eu vejo uma sintonia muito importante do time com a torcida. E
Eu acho que as histórias vitoriosas na Série B são muito construídas assim, quando tem essa sintonia. Então, hoje eu vejo uma coisa que a gente não via no Cruzeiro do ano passado, no Cruzeiro do ano anterior. Não passava essa confiança para o torcedor que ele podia acreditar nesse time, ele podia acreditar no treinador. Mas é uma coisa que treinador. Parte de diretoria, né? Não se confiava na diretoria. Isso faz muita diferença. O elenco não confiava, né? E se o elenco não confia, imagina a torcida. Agora, outro dia o Pesolano falou um negócio que eu achei muito interessante. Acho que foi no jogo contra o Remo mesmo. Alguém perguntou para ele sobre o Rômulo, né? E ele disse assim, é o nosso capitão. Mas ele estava fora, mas o capitão não precisa estar dentro de campo. Mostra que o grupo ele tem uma unidade. E existe uma aceitação. Né? Existe uma aceitação nesse sentido. E assim, então eu não sei se precisa vir uma peça, né, nesse momento que não vá se integrar dentro desse corpo. Eu acho que o Cruzeiro tem um corpo que está bem desenhado. Está se formando ali com muita consistência, né? Ele claramente não está definido. Claramente há solidez do projeto, mas assim, aquela coisa, falta a qualidade. A criação. Mas a qualidade, como a Kellen diz, vai ter que ser uma qualidade que se incorpore se encaixe nisso que já está muito bem formatado. Isso, né? não pode ser o cara que vai chegar e falar, eu acho que vou chegar e sentar na janela. Ninguém vai jogar com o nome, não. Não vai, não. E para passar a agenda do Cruzeiro, o Cruzeiro, diferentemente do Atlético, tem uma semana livre de trabalho para enfrentar no domingo, então tem bastante tempo pela frente. 2 dias de folga. 2 dias de folga, segunda e terça. E encara o Sampaio Corrêa no Mineirão no domingo, com casa cheia certamente. Ingressos vão ser esgotados a gente tem o parâmetro dos 2 últimos jogos que houve isso, e no Mineirão a capacidade 11 horas da manhã, maior, 11 horas da manhã. Sampaio Corrêa que vem de vitória sobre o Vila Nova, e o Sampaio é o 10º colocado com 8 pontos. Uma boa perspectiva, né, Lucas? Mais um jogo, agora um jogo em casa, com apoio da torcida e com a semana inteirinha para trabalhar, para recuperar alguns jogadores e descansar o elenco. Bruno, todo time de futebol precisa de 2 coisas: silêncio e trabalho. E eu acho que o Cruzeiro precisa mais do que os outros clubes, né? E finalmente esse silêncio chegou. É claro que quando a gente fala de Cruzeiro, a gente nunca vai usar o silêncio no sentido literal da coisa, porque é um clube enorme, tá sempre aí nos holofotes, né? Mas é o silêncio no sentido da paz para trabalhar. E o trabalho, a gente tá vendo o efeito claro disso dentro do campo, né? A gente tá vendo o que o Pesolano tem conseguido fazer com esse time do Cruzeiro, dar essa identidade que a Kellen citou aqui, que é muito importante. Não interessa agora ganhar de 1-0, de 6-0, de 4, se vai jogar de forma reativa, se vai jogar de forma ofensiva. O que importa agora é somar 3 pontos, jogar jogo. E o Cruzeiro vai ter o apoio da torcida contra o Sampaio Corrêa, sem sombra de dúvidas, né? Massivo, né? No domingo no Mineirão.